Agora está chegando o NTV News na tela da NTV. Moradores do bairro Abner Afonso pedem que a prefeitura transforme prédio abandonado em unidade de saúde. Casal é detido por suspeita de abandono de incapaz. Você vai ver também que Patos de Minas com risco de epidemia de dengue. No NTV News desta quarta-feira você vai ver ainda. Pedestre ignora a sinalização na Major Gotti e provoca acidente com motociclista. Incêndio em caçamba com entulhos no centro da cidade mobiliza corpo de bombeiros. AVC, doença é a segunda causa de morte no Brasil. Abril Marrom alerta para os cuidados com a saúde dos olhos. Apenas 2 casos positivos de Covid foram registrados nas últimas 24 horas em Patos de Minas. Futebol. Atlético estreia nesta quarta-feira pela Copa Libertadores. Cruzeiro inicia disputa da Série B do Brasileiro na sexta-feira. O RT divulga nomes de parte dos jogadores que irão compor o novo elenco. Vamos falar sobre a supervalorização nos preços de veículos em Patos de Minas. Projeto Justiça em Rede, que combate a violência doméstica, promove encontro em Lagoa Formosa. Prédio da Justiça do Trabalho segue interditado em Patos de Minas. Esses são alguns dos destaques do NTV News que começa agora. Um casal foi levado para a delegacia no final da manhã de hoje, suspeito do crime de abandono de incapaz. As 2 crianças, sendo 2 meninos, estavam sozinhos em casa, que fica na rua Doutor Teofredo Borges, no Sebastião Amorim, em Patos de Minas. Um homem de 42 anos e uma mulher de 41 foram presos e levados para a delegacia. Nesta manhã, a Polícia Militar foi acionada pelo Conselho Tutelar para atender uma denúncia de abandono de incapazes. A polícia compareceu no endereço e no local deparou com 2 crianças de 9 anos que estavam sozinhas. Durante o atendimento da polícia, um dos pais chegou na residência, momento em que, diante dos fatos, a Polícia Militar deu voz de prisão ao cidadão. As crianças informaram ainda que é constante, esse abandono. Ou seja, os pais geralmente saem de casa para trabalhar e as deixam sozinhas. Frisando que as crianças têm 9 anos, cada uma delas. A polícia também apura um possível abuso sexual cometido pelo homem de 42 anos contra as 2 crianças. O caso, que teria acontecido dias atrás, ainda será investigado pela polícia. O Conselho Tutelar está acompanhando o caso. As crianças foram entregues para o Conselho Tutelar, que vai prosseguir na questão da guarda dessas crianças com maior segurança. Um pedestre distraído provocou um acidente de trânsito envolvendo uma motocicleta na manhã desta quarta-feira, na região central de Patos de Minas. A batida aconteceu nas proximidades do cruzamento da Major Gotti com a rua José de Santana, local de grande movimentação. Testemunhas relataram que a sinalização estava verde para o motociclista, mas que, repentinamente, o homem teria atravessado a via sem observar com atenção o deslocamento dos veículos. A moto Yamaha ficou descontrolada após atingir o pedestre e o condutor foi arremessado ao chão. O motociclista, que trabalha realizando entregas para um restaurante, se queixava de dores no pescoço e, após ser imobilizado pelos socorristas, foi encaminhado para a Santa Casa de Misericórdia. O tráfego ficou bastante lento e complicado durante os atendimentos que interditaram parte da rua. A motocicleta teve danos principalmente no painel, que se partiu no momento da queda. O pedestre, que foi atingido pela moto, não aguardou pelo atendimento do SAMU. Em Presidente Olegário, no início da tarde desta quarta-feira, a Polícia Militar Rodoviária registrou ocorrência de veículo incendiado na MG 410. O motorista contou que, ao chegar no quilômetro 69, percebeu a presença de fumaça no seu interior, seguido das chamas que atingiram o motor e o assoalho do lado do passageiro. O condutor conseguiu deixar o automóvel sem se ferir e o fogo consumiu rapidamente o veículo. A Polícia Militar Rodoviária registrou nesta quarta-feira um acidente de trânsito na MGC 354. A batida aconteceu no quilômetro 152. O motorista disse que seguia de Patos de Minas para Presidente Olegário e que não percebeu o local de entrada do desvio. Ele colidiu contra uma placa de sinalização, depois em uma manilha e só parou ao tombar dentro de um buraco. O condutor não ficou ferido, mas o passageiro do veículo se queixava de dores na coluna cervical e precisou ser socorrido pelo Corpo de Bombeiros até o atendimento médico.
Na tarde de hoje, a ocorrência de um incêndio, uma caçamba de entulhos no centro de Patos de Minas, mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. A gente mostra já já esse material. Vamos fazer um rápido intervalo. A seguir você vai ver que nós vamos falar sobre o AVC, doença que é a segunda causa de mortes no Brasil. Apenas 2 casos positivos de Covid foram registrados nas últimas 24 horas em Patos de Minas. E abriu marrom, um alerta para os cuidados com a saúde dos olhos. Na tarde de hoje, a ocorrência de um incêndio em uma caçamba de entulhos no centro de Patos de Minas mobilizou equipes do Corpo de Bombeiros. A fumaça assustou lojistas e pessoas que frequentavam a região central da cidade. Em meio ao risco de propagação das chamas, os militares agiram rapidamente para dar fim ao fogo. E ainda não se sabe o que teria dado início ao incêndio. O Corpo de Bombeiros foi acionado nessa tarde para atendimento numa ocorrência de incêndio em caçamba no centro da cidade, aqui na rua Major Gotti. Chegamos no local, realizamos o trabalho de extinção do incêndio e até o momento, por exemplo, ele não tem informações de quem colocou fogo nessa caçamba. E com essa chuva que caiu aí, logo após eles terem extinto as chamas, fez com que qualquer foco, de incêndio pudesse voltar a ocorrer aí nesses entulhos, Olha, hoje é o Dia Mundial da Atividade Física. A Organização Mundial de Saúde recomenda de 150 a 300 minutos de exercícios por semana para adultos e uma média de 60 minutos por dia para crianças e adolescentes. A atividade física que é fundamental para evitar uma doença que tem crescido no Brasil. Os casos de AVC, o acidente vascular cerebral, hoje a segunda causa de mortes no país. Dona Sônia passeia no corredor com o marido depois do susto da última semana. Seu Oscar, de 61 anos, sofreu um AVC. O marceneiro tem histórico de arritmia cardíaca e perdeu a consciência depois de sentir os primeiros sintomas. O socorro rápido fez a diferença. Eu acordei tranquilo, volta de 7 e pouco, tomei café e fui lá para a casa de um amigo meu e eu agachei, fazendo lá. Quando eu agachei e levantei, aí não vi mais nada. Aí a vista escureceu e vim acordar aqui no hospital. O acidente vascular cerebral é uma doença prevalente aqui no Brasil. São cerca de 90 a 100 mil casos a cada ano. A hipertensão arterial e fatores de risco como sedentarismo e tabagismo contribuem para esses dados alarmantes. Segundo dados dos cartórios de Registro Civil do Brasil, em março, os AVCs causaram 6.733 mortes no país. No mesmo período, foram 4.479 óbitos por Covid. Fidel acompanha casos no Hospital Risoleta Neves, em Belo Horizonte. O neurologista reforça que o AVC pode ser evitado em até 90% dos casos, com o controle dos principais fatores de risco modificáveis. O principal fator de risco é a hipertensão arterial. Primeira coisa são medidas não farmacológicas. Então, o paciente conseguir, por exemplo, controle de peso às vezes vai ajudar muito, atividade física regular, uma alimentação mais saudável. Essas são as primeiras medidas para tratar um paciente hipertenso. Muitas das vezes a gente precisa também entrar com medicamentos. E uma percepção que tem que ser do paciente é que ele não precisa esperar sentir alguma coisa para ter que tratar. Que a maioria dos pacientes hipertensos é assintomático. E às vezes assintomático até acontecer um evento mais grave, como um AVC, um infarto do miocárdio, alguma coisa desse tipo. Fidel reforça que o socorro rápido faz toda a diferença para reduzir mortes e deficiências neurológicas, com sequelas como perda de força e dificuldades na fala e na alimentação. Os sinais que aparecem de forma mais fácil são a assimetria facial, a pessoa fica com a boca torta, a fala embolada e a perda de força muscular em um dos lados do corpo. Qualquer coisa dessas que começou de repente, o ideal é que essa pessoa seja avaliada dentro de um serviço de urgência capacitado para atender o paciente com AVC. Seu Oscar não quer mais saber de susto. Para ele, saúde é prioridade. Não é brincadeira não, a gente passa um susto
na hora ali não é fácil, não. Vamos continuar falando de saúde e mostrar o boletim epidemiológico desta quarta-feira, que indica que apenas 2 casos positivos de Covid-19 foram confirmados nas últimas 24 horas em Patos de Minas. Com isso, a quantidade de infectados chegou a 31.256 desde o início da pandemia. Os casos ativos registram 37 doentes que se recuperam em casa e apenas um patense está internado ocupando o leito clínico. Não houve confirmação de óbito em decorrência da doença e, segundo a Prefeitura, até o fechamento deste informe aí, não tinha pacientes com Covid-19 em leitos públicos. Analisando também o boletim que mostra a ocupação total de leitos para todas as doenças ofertadas aí pelas redes de saúde pública e particular, nós observamos que as internações de casos confirmados ou suspeitos de Covid-19 estão com 2 ocupações apenas em leitos clínicos e apenas um paciente em leito de UTI. Você observa aí, portanto. Depois do intervalo tem a previsão do tempo para quinta-feira. Vamos falar de futebol, né? O Atlético estreou pela Copa, estreia hoje, né? Nessa quarta-feira pela Copa Libertadores. O Cruzeiro inicia a disputa da Série B do Brasileiro na sexta e a URT divulga nomes de parte dos jogadores que irão compor o novo elenco para a Série D do Brasileiro. A Secretaria Municipal de Saúde alertou hoje sobre o início de uma epidemia de dengue em Patos de Minas. A secretária Ana Carolina Magalhães publicou um vídeo, inclusive, falando sobre o agravamento no número de casos da doença no município. Pessoal, hoje, 6 de abril de 2022, nós estamos entrando em epidemia de dengue. O que significa isso, né? Epidemia é mais de 300 casos a cada 100 mil habitantes nas últimas 4 semanas. O nosso município teve mais de 412 casos nas últimas 4 semanas e nós estamos com uma média de atendimento a mais de 100 pessoas por dia, tanto na UPA quanto nos PSFs, de sintomáticos de dengue. Então veio aqui tanto informar a questão da epidemia de dengue, quanto pedir aí a vocês que olhem os quintais, olhem as águas paradas, vamos cuidar aí da gente, dos nossos vizinhos, da nossa família, que a dengue, infelizmente, é uma realidade nossa e ela pode se agravar também. Pois é, você ouviu aí a secretária falando da explosão de casos de dengue em Patos de Minas. É preciso que a própria população, se certifique de que esses focos não estejam aí na sua residência, né? Patos de Minas vivenciou aí, recentemente, há cerca de 2, 3 anos, há uns 3 anos, né? Uma epidemia de dengue, pessoas morreram, muitas pessoas foram infectadas, teve aí uma ocupação maior de leitos de saúde público e também privados, né? Por causa da doença, então a gente precisa se cuidar e ficar muito atento, porque temos aí, como disse a secretária, o início de uma epidemia de dengue, isso devido à quantidade de casos que estão sendo registrados no município. Então vamos ficar todos muito atentos aí à dengue, porque é o mosquito vetor, né, não só da dengue, como de outras doenças, como chikungunya, por exemplo, né, como zika. Então é bom que a gente fique muito atento na própria residência. A dengue a gente cuida dela dentro de casa, né, olhando calhas, água parada e todas essas situações que você pode evitar aí, ou tentar evitar aí na sua própria residência. A notícia, ela chama a atenção e faz alerta aí para esse risco de uma proliferação ainda maior, já que a própria secretária acabou de dizer que temos aí um início de epidemia de dengue em Patos de Minas. Vamos mudar de assunto e falar de futebol então, né? O Atlético estreia pela Copa Libertadores nesta quarta-feira, às 21 horas, contra o Tolima, no estádio Manuel Murilo Toro, na Colômbia. Inaugurado em 1955 e com capacidade para 33 mil pessoas, o Na Rota do Galo de hoje vai conhecer o estádio Manuel Murilo Toro, que recebe o Atlético na estreia da Copa Libertadores de 2022. Vamos lá conhecer? Com quase 70 anos de história, o estádio que hoje é a Casa do Tolima já mudou de nome 3 vezes. Foram eles: Gustavo Rojas Pinilla, presidente da Colômbia no ano da inauguração; San Bonifácio, em referência ao nome da cidade fundada como San Bonifácio de Ibagué; e hoje, Manuel Murillo Toro, político, escritor, presidente da Colômbia 2 vezes e torcedor do Tolima.
será a primeira vez do Galo em Ibagué, mas não na Colômbia. O Atlético conta com um retrospecto positivo a seu favor. Em 4 jogos, foram 2 vitórias, 1 empate e apenas 1 derrota. E é aqui, nesse gramado, que o Galo enfrenta o Tolima na Copa Libertadores. O palco tá pronto aí para a estreia do Galo na Libertadores logo mais, daqui a pouquinho às 21h30, né? Na sexta-feira, o Cruzeiro estreia pela Série B do Campeonato Brasileiro às 21h30 contra o Bahia, na Fonte Nova. O atacante goleador da Raposa disse que antes de pensar em artilharia, o foco é estrear bem na Série B do Brasileiro. Primeiro, é muito cedo ainda para se pensar em artilharia, né, de Série B. A gente vai para uma primeira rodada. É um campeonato muito equilibrado, um campeonato muito difícil, né? A gente tem como principal objetivo conquistar o acesso. Esse é o nosso pensamento e trabalhando 100% voltado para isso. E mais para frente a gente começa a pensar, né, em artilharia, em título. Isso é consequência de um bom trabalho. Mas o primeiro passo agora é começar bem. A gente sabe que a gente tem um jogo muito complicado contra o Bahia fora de casa. E se a gente não tiver 100% focado, 100% preparado para esse desafio, a gente vai ter muita dificuldade. Então a gente tem trabalhado bastante, a gente tem trabalhado muito forte no dia a dia aqui na Toca para poder fazer uma grande estreia, mesmo contra um grande adversário e fora de casa. Então o nosso principal objetivo é começar com o pé direito e acredito que com o trabalho que vem sendo feito a gente tem tudo para fazer um bom jogo lá em Salvador. Edu falou também sobre o desafio e a pressão da equipe ter que apresentar uma melhor atuação do que ocorreu nas temporadas anteriores. Acredito que a gente já tenha começado muito bem a temporada, né, de 2022. A gente fez um bom campeonato mineiro, apesar de ter perdido, né, o título para o Atlético. A gente sabe que a gente está no caminho certo, a gente sabe que a gente está no caminho de uma crescente muito boa, evoluindo muito como equipe. E eu acho que é isso que a gente tira como lição desse campeonato mineiro e das 2 primeiras fases da Copa do Brasil. A gente sabe que é um campeonato muito mais equilibrado, muito mais nivelado, né, o brasileiro da Série B. O Cruzeiro, por si só, os últimos 2 anos não fez boas campanhas, mas com o trabalho que vem sendo realizado aqui desde janeiro, eu tenho certeza que ventos melhores virão, né, pro Cruzeiro esse ano, que a gente vai conseguir fazer bons jogos, conquistar pontos importantes e se Deus quiser, recolocar o Cruzeiro na Série A, que desde o início a gente sempre deixou muito claro que era o nosso principal objetivo. Na sexta-feira a gente começa a nossa principal caminhada no ano. A gente não abria mão de nenhuma outra competição, como a gente brigou até o último minuto no Campeonato Mineiro. E agora a gente vai continuar a nossa caminhada na Copa do Brasil e na Série B. A gente tem tudo para fazer 2 campeonatos maravilhosos e continuar trabalhando, muito focado, muito unido, da forma que a gente começou, manter da mesma forma para a gente conseguir alcançar nossos objetivos. A URT estreia pela Série D do Brasileiro no dia 17 de abril. Faltando pouco aí para o início então da competição nacional, o Clube Patense já divulgou os nomes de parte dos jogadores que irão compor o elenco. 12 novos jogadores foram contratados pela URT para dar início à disputa na Série D do Campeonato Brasileiro. O Clube Patense apostou na contratação de jogadores experientes, como o caso do goleiro Moisés, que tem 31 anos e fez carreira no estado de São Paulo. Eu estive na Internacional de Limeira por 3 anos, né? Cheguei lá na Série A3, conseguimos levar a equipe para a Série A1 também. Aí depois passei pelo São Bernardo, Taubaté e o último clube no Linense. Chegamos nas quartas de finais lá. Não conseguimos acesso, né? Mas fizemos um bom trabalho lá também e agora nos apresentamos aqui para iniciar esse trabalho aí rumo ao acesso aqui. Ele acredita que fará uma boa campanha e está empenhado para garantir acesso na disputa. Foi bem bacana, né? A gente foi bem recebido aqui, a estrutura do clube é bem bacana, o pessoal, os funcionários nos receberam muito bem. A expectativa é que a gente possa fazer um bom campeonato, né? Uma boa competição e buscar esse acesso que vai ser muito importante para o URT. Outra contratação foi a do zagueiro Vinícius Ciganha, que disputou a Série A3 do Campeonato Paulista pelo Barretos. No passado eu tive uma passagem pela Itália, né, algumas passagens lá, um período que me fez crescer muito como atleta, principalmente taticamente. Mas acho que a Série D é um campeonato completamente diferente, é um campeonato que mais transpiração, disposição e mais força, né? E eu acho que a gente tem que se adaptar a essa divisão e buscar o objetivo.
Um dos poucos remanescentes da escalação anterior é o atacante Matheus Reber. Espero que o time venha com muita raça, muita dedicação, para que a gente possa conseguir alcançar o nosso objetivo, que é classificar na Série D para a segunda fase. Ele considera que a campanha do Trovão Azul no Campeonato Mineiro servirá de aprendizado para a disputa da Série D. Aprender com os erros e impor dentro de campo que o professor pedir, que está passando os treinamentos. O clube patense agora é comandado pelo técnico paranaense Ricardo Severo, que teve passagens por clubes como Criciúma, Barueri, Brusque e Joinville. Deu uma rodada boa pelo Brasil, né? Estive fora do Brasil também, passei por Portugal, passei por alguns clubes grandes de São Paulo, Palmeiras, Santos, Corinthians. O último clube agora estava no Sport e anteriormente estava em Portugal, estava no Vila Franquense de Portugal. Para ele, a grande dificuldade inicial é alcançar um bom entrosamento para a equipe. Praticamente um grupo inteiro novo, né? O entrosamento vai ser uma dificuldade nossa, mas que a gente tem que trabalhar e esperar que a expectativa que nós temos boa se realize dentro do campo também. O técnico acredita que a partida de estreia contra a Ferroviária será desafiadora, mas ele está otimista. Expectativa boa, né? Temos uma estreia com um jogo difícil pela frente, mas o grupo está se formando e a gente está bem contente com o que está acontecendo. A partida de estreia do Trovão Azul na Série D do Campeonato Brasileiro será no próximo dia 17, no estádio Fonte Luminosa, em Araraquara, na casa da rival Ferroviária. Espero que a gente faça um bom campeonato, né? A gente sabe que o objetivo principal é acesso, e então a gente está se preparando, né? Para que já semana que vem a gente já comece essa batalha aí em busca do acesso. Mesmo com a instabilidade que caiu na tarde de hoje em Patos de Minas, pois é, choveu, né? Pelo menos aqui na região central, em alguns lugares, tivemos aí pancadas de chuva. O tempo permanece quente no Alto Paranaíba e Noroeste. Vamos conferir os detalhes da previsão do tempo. Previsão do tempo. Oferecimento New Color. Óculos completo por apenas R$ 99,00. New Color, 3 óticas em Patos de Minas. A quinta-feira deve ser com calor e aumento na nebulosidade. Em Patos de Minas, as temperaturas oscilam entre mínima de 21 e máxima de 32 graus. Em Arapuá, a previsão é de máxima de 29 graus. Em Tiros, mínima de 21 e máxima de 31 graus. Em Presidente Olegário, máxima de 33 graus. E em São Gotardo, mínima de 21 e máxima de 30 graus nesta quinta-feira. Tem ficado muito calor realmente. Final da tarde, principalmente aí, ali depois das 3 da tarde, o calor vem, mas vem intensamente. Olha, daqui a pouco aqui no News, moradores do bairro Abner Afonso pedem que a prefeitura transforme prédio abandonado em unidade de saúde. E vamos falar sobre a supervalorização nos preços de veículos em Patos de Minas. Nesses mais de 2 anos de pandemia, é uma constatação que mexe no bolso do brasileiro. Os preços de veículos sofreram uma supervalorização. Em Patos de Minas, os consultores do ramo acreditam que essa situação ainda está longe de voltar à normalidade. Foi na pandemia que, por incrível que pareça, o Rony teve seus maiores resultados nas vendas. Superou nossas expectativas. Porque numa época de crise, o pessoal sem saber aonde ia colocar o dinheiro e tudo, nós imaginamos que ia ter uma queda. E surpreendeu a gente, que nós tivemos uma sessão nas vendas e atendemos bem o mercado. Foi durante esse período que não só as motos, como também os carros supervalorizaram. A explicação tem a ver com a falta de matéria-prima e fábricas que paralisaram suas atividades durante o período mais crítico da pandemia. Com a falta de veículos novos para entregar por parte das montadoras, o jeito foi investir no seminovo. Só que essa concessionária aqui em Patos de Minas, por exemplo, teve uma outra ideia, que foi estocar os veículos novos para sempre ter quando o consumidor chegar e quiser ver algum tipo de veículo. Esse aqui, por exemplo, é 0 quilômetro, está à venda. E segundo o gerente da loja, outras unidades como esse também estão disponíveis aqui. Antes do período de pandemia, a gente já começou a identificar que devido ao fechamento das montadoras, que faltaria veículos no mercado, o que ocasionou toda essa inflação no mercado de seminovos. Então a gente começou a preparar o caixa para poder comprar veículos novos, atender os nossos clientes, né, e buscar parcerias. A gente busca veículos que são mais comerciais, né, Estradinha, Hilux, Toro,
S10, que são veículos que realmente têm uma procura maior na loja, mas nós também conseguimos atender todas as marcas. A falta de veículos novos tem gerado filas de espera. O Rony teve que realizar negociações em toda a região para conseguir manter o estoque. Se a gente não tem no estoque, a gente tenta correr atrás para atender o cliente, conforme o perfil do cliente. Então, para nós, essa coisa de não ter para atender não refletiu muito aqui na empresa. Mas a gente vê que no mercado, no geral, aí, a gente está sempre comunicando com os parceiros e tudo, principalmente dessa área de concessionária de 0 quilômetro. E para eles foram mais complicados, essa questão do 0 quilômetro ter disponível para atender o mercado. De acordo com um levantamento realizado pela Instacarro, startup de venda de carros, pela primeira vez desde o início da pandemia, houve um recuo na valorização dos automóveis seminovos e usados. Em relação a setembro do ano passado, o valor médio caiu 3% no mês de outubro. Sem carros disponíveis para compra, o mês também marcou a queda no número de vendas, segundo o relatório da Federação Nacional de Associações de Revendedores de Veículos Automotores, Fenauto. A queda no mês de outubro do ano passado foi de 8,5% se comparado a setembro. Especialistas acreditam que a retomada nas vendas e a queda de preços deve se normalizar nos próximos 3 meses. Na visão desse consultor de vendas, a situação ainda deve demorar a ser resolvida. Os comunicados que a gente tem recebido das montadoras, por exemplo, Fiat anunciou agora um aumento de 3% no valor médio dos veículos. A Toyota também, mês após mês, tem emitido notas com aumento dos veículos novos, né? Até foi cogitada uma recessão na fábrica da Toyota na Argentina. Então, se isso acontecer, eu acredito que nós não consigamos ter uma regularidade de diminuir esse prazo de entrega desses veículos, até porque são muitos pedidos dentro das montadoras para poder atender os clientes que já compraram veículos. Essa maneabilidade aí de estar dando opção para o cliente de pegar uma moto de menor cilindrada na troca e tudo, para poder atender, porque hoje a venda, ela é uma venda, fechar uma venda à vista e tudo, ela é uma minoria. Então, a realidade do mercado, a gente forma uma carteira de clientes e que, com relação a essa carteira de cliente, a gente está sempre girando as motos. Então, estamos sempre pegando, vende para o cliente hoje, amanhã pega de volta, vende outra moto e assim em diante nós vamos atendendo o nosso mercado. Moradores do bairro Abner Afonso, em Patos de Minas, estão reivindicando que um imóvel público abandonado seja reformado para abrigar uma unidade de saúde da família. O imóvel situado no número 100 da Avenida Valdemar Lopes Cansado inicialmente abrigou uma sede da Polícia Militar até o ano de 2018 e, posteriormente, uma unidade do CAPES, Centro de Atenção Psicossocial de Transtornos Mentais. Esse espaço foi construído através da doação de toda a comunidade há anos atrás para vir a companhia de polícia aqui para o bairro. Todos do bairro contribuíram financeiramente para a construção do prédio. Com a vacância do imóvel público, os moradores do bairro agora pedem para que uma unidade de saúde da família passe a funcionar no local. Depois que a companhia de polícia saiu, teve o pessoal que veio, que utilizou o prédio, e que depois, no final de novembro, saíram e nós estamos reivindicando a colocação do nosso posto de saúde aqui, devido à nossa população ser, na grande maioria, muito idosa. De acordo com os moradores, a unidade de saúde da família mais próxima fica no bairro Nova Floresta e a distância dificulta o atendimento e a marcação de consultas, principalmente para os mais idosos. As pessoas, para se dirigirem ao posto de saúde mais próximo, têm que ir no bairro Nova Floresta. Muitos não têm veículo próprio, têm que ir de ônibus, né? Haja visto que tem que pegar o ônibus na Avenida Marabá para se dirigir até lá. Muitos também deixam de comprar o leite do dia para pagar um Uber para estar chegando até o local do posto de saúde. É muito longe. Tem muita gente que é cadeirante, muito idoso aqui, porque a maioria daqui é idoso. Aí eles saem daqui para ir para lá, quando chega lá, não tem médico, é difícil também, porque médico também fica doente, né?
Aí tem muita gente que chega lá, perde até caminhada, porque não tem médico lá. Um exemplo é a aposentada de 92 anos, Eliseta José da Conceição Ribeiro, que até já perdeu as esperanças de que a reforma aconteça. Não tem muita fé, não. É muito difícil. Mas o que a gente tem de fazer, né? A gente não tem carro para dizer que pega um carro e sai, né? É só eu e minha filha. Já a Arilda encontra dificuldades em colocar em dia a vacinação da filha, pois sempre que se desloca para alguma unidade de saúde da família, não consegue dose dos imunizantes contra a Covid-19. Eu já tive no posto de saúde do Nova Floresta 2 vezes procurando essa segunda dose da Pfizer para minha filha de 11 anos e não consigo vacinar, porque eu trabalho na parte da manhã, quando eu chego ao posto, a vacina já acabou. E já tive até no Novo Horizonte, aconteceu a mesma coisa. Então eu estou com a vacina atrasada desde o dia 23/3. E se tivesse um posto aqui no bairro ou mais próximo, a gente já teria conseguido vaciná-la. Adriana Martins relata que já existe verba para a reforma do local, porém a obra ainda não teve andamento. Nós tivemos, reuniões com alguns então candidatos a vereadores, depois os eleitos, o Gladstone e o Ezequiel também se reuniram conosco. Através de um projeto deles, foi liberado uma verba pelo deputado federal Franco Catarfina, verba essa que já está no caixa da prefeitura desde o ano passado. E já era para ter recomeçado, começado a reforma em janeiro. Não, tiveram aqui alguns dias, 2 dias apenas, pararam e não retornaram até o presente momento. Já a Rosanilda afirma que trabalhadores da prefeitura pretendiam utilizar o local para a construção de uma creche e até chegaram a iniciar a derrubada do muro, porém com o auxílio dos moradores do local, conseguiu parar a obra. Eu converso muito com o prefeito pelo Instagram, ele fala que vai reformar, mas ele vai passando os tempos, vai passando e ele só me enrolando, tá difícil. Os moradores agora clamam para que a reforma tenha início para facilitar o deslocamento dos idosos. Eu peço o prefeito que tenha compaixão pelos idosos e que faz essa reforma logo, porque tá difícil para os idosos. A maioria aqui é idoso. Nós gostaríamos de pedir ao senhor prefeito para dar uma olhada com carinho aqui na nossa comunidade, no nosso bairro, o bairro mais antigo da cidade. Então, olhe com esse carinho para a nossa população idosa, as nossas crianças, as pessoas que trabalham fora, que não têm um tempo tão disponível para estar indo ao posto de saúde tão longe. Pois é, sobre esse assunto, o jornalismo da NTV questionou a prefeitura e, por meio de nota, o município informou que já existe projeto para a reforma do imóvel que abrigará a unidade de saúde da família Abner Afonso. O texto diz ainda que o projeto está em processo de levantamento de custos, mas que ainda não é possível definir datas para a ordem de serviço. Enquanto isso, a população segue indignada, pedindo providências e o imóvel abandonado. A seguir aqui no News, projeto Justiça em Rede, que combate a violência doméstica, promove encontro em Lagoa Formosa. E você vai ver que prédio da Justiça do Trabalho segue interditado em Patos de Minas. A participação das comunidades na luta contra a violência doméstica e familiar é o que propõe o projeto Justiça em Rede. Nesta quarta-feira, um plano de ações foi apresentado na cidade de Lagoa Formosa. O evento aconteceu no CRAS Dona Clara, em Lagoa Formosa, e contou com diversas palestras sobre a conscientização e prevenção da violência doméstica. O projeto é muito bonito, a gente está muito feliz com os primeiros resultados, Nós estamos com quase 1 ano do projeto e em Patos de Minas já está bem instalado e nas comarcas, que fazem parte, nas cidades que fazem parte da comarca. E hoje aqui em Lagoa Formosa a gente percebe, a receptividade das pessoas e tem certeza que o trabalho que vai ser desenvolvido vai melhorar muito a situação das mulheres e das pessoas em situação de vulnerabilidade na cidade. O projeto é uma iniciativa da Coordenadoria da Mulher em Situação de Violência Doméstica Familiar do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e está sendo estruturado desde agosto de 2021 em Patos de Minas. Além da violência doméstica, a iniciativa também tem atenção voltada a casos de crianças, adolescentes e idosos em situação de vulnerabilidade. Fizemos visitas em Varjão de Minas, em São Gonçalo e hoje aqui na Lagoa Formosa.
Formosa, porque todos são municípios integrantes da comarca de Patos, para que, igual em Patos está acontecendo esse movimento, a gente trazer pelo SENAC cursos para essas pessoas estarem fazendo aqui, cursos profissionalizantes. O CRAS vai nos auxiliar com o recebimento dessa vítima aqui, evitar o deslocamento dela à comarca de Patos de Minas, onde pode ser feita uma oitiva aqui em Lagoa, uma solicitação de medida protetiva, igual a Polícia Civil de Lagoa Formosa já faz, para a vítima não ter que ir a Patos de Minas. Então, são esses movimentos para uma melhor forma de estar atendendo essas vítimas. Maria Moreira, secretária de Desenvolvimento Social de Lagoa Formosa, explica que a demanda do projeto surgiu devido ao aumento de casos de violência doméstica em Lagoa Formosa. Tem aumentado bastante. A gente nunca esperava, chegar ao ponto que já chegou, Mas vamos lutar para que isso, vai diminuindo, porque não é, como se diz, bom para o município. Uma cidade com menos de 20 mil habitantes já encontra pessoas com a violência doméstica. Outro agravante para esse aumento de casos foi o surgimento da Covid-19. Infelizmente, com a questão da pandemia, as vítimas ficavam muito dentro de casa, isoladas com os agressores, e os índices realmente estouraram. A situação da mulher vítima de violência é uma questão que a gente tem que ter um cuidado muito especial, porque a estruturação para que a mulher tenha o empoderamento, que é muito diferente do que as pessoas acreditam ser, é que ela tenha a condição de sair da relação abusiva. E agora, com o fim da pandemia, a gente espera que esses casos diminuam e ainda que as pessoas tenham uma consciência maior de que esse tipo de conduta não favorece a sociedade e que isso tem que ser reprimido de todas as formas. Conselheira na Ordem dos Advogados do Brasil e vice-presidente da OAB Mulher, Etienne Nunes salienta a importância das parcerias no projeto. A OAB está integrada no grupo de articulação da rede desde a fundação e nós estamos tanto representando a OAB quanto a comissão da OAB Mulher, que está diuturnamente trabalhando para que as mulheres tenham esse suporte e a conscientização dos homens também, porque não é um trabalho feito só com as mulheres, para que se conscientizem das violências que são praticadas, que já estão instaladas na nossa sociedade. Um outro parceiro da iniciativa é o SENAC, que oferece cursos de capacitação para as mulheres vítimas de violência doméstica e todos aqueles em situação de vulnerabilidade. O SENAC possui um programa próprio de gratuidade, que é o programa SENAC de gratuidade, e a gente vai desenvolver essa capacitação da comunidade como um todo em prol dos resultados a serem percebidos aí nesse público que o grupo se propõe dentro desse propósito aí, junto às mulheres, junto à alta vulnerabilidade. E para a gente é um prazer muito grande fazer parte, principalmente porque a gente compreende e a gente tem um pertencimento do mesmo propósito do grupo, que é essa inclusão, que é o desenvolvimento, que é a oportunidade para a comunidade como um todo, através da capacitação. O contato para o ingresso nos cursos de capacitação do SEBRAE deve ser feito com a Prefeitura de Lagoa Formosa por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social. Está sendo desenvolvido aqui no município algumas gratuidades, já temos cursos inclusive acontecendo no momento e uma previsão aí para um planejamento para 2022 com diversas possibilidades e oportunidades para a comunidade como um todo, dentro de um projeto bastante extenso de gratuidade para dar condições de empoderamento, de desenvolvimento social e econômico para o município também. O prédio da Justiça do Trabalho em Patos de Minas continua interditado por causa do risco de desabamento. Mas pedidos para tentar resolver a situação já foram encaminhados aos órgãos estaduais. Situado na rua José de Vasconcelos Souza Martins, o prédio da Justiça do Trabalho está interditado desde 2020 devido a um risco de desabamento. Em 2021 houve um retorno parcial das atividades no local, mas em abril do mesmo ano, em decorrência das chuvas, novos problemas surgiram na estrutura física do prédio, que foi novamente interditado pela Defesa Civil. A pedido de uma comissão de advogados trabalhistas da OAB Patos de Minas, um ofício foi entregado ao desembargador Frederico Luiz Gonçalves Rios Neto, buscando uma solução para o local. Nós recebemos aqui na cidade o desembargador corregedor do Tribunal Regional do Trabalho da Terceira Região, que esteve na comarca para a realização de uma correção ordinária que ocorre anualmente nas comarcas. Então, nessa oportunidade, eu estive acompanhada dos meus colegas da Comissão de Direito do Trabalho e também de representante da diretoria local da OAB, onde nós aproveitamos esse momento
para reforçar com esse desembargador, né, os problemas que nos afligem aqui desde o ano de 2020 e aproveitamos para entregar em mãos um ofício contendo requerimentos no sentido de que sejam tomadas providências por parte do Tribunal Regional do Trabalho com o apoio da OAB. Segundo Fabiana Caixeta, a OAB se colocou à disposição em auxiliar e irá buscar apoio de autoridades locais para encontrar um imóvel provisório para a instalação da Justiça do Trabalho, enquanto acontece a análise da situação da sede atual. Após a conversa que nós tivemos com ele, né, ele nos sinalizou de forma positiva que, retornando para Belo Horizonte ainda essa semana, de que ele terá uma reunião presencial com o presidente do tribunal, com o setor de engenharia do tribunal, para estar posicionando eles sobre as nossas reivindicações. E, segundo ele, tudo que estiver ao alcance dele, no sentido de que nós possamos ter algumas medidas urgentes e imediatas, isso acontecerá. Enquanto isso, o atendimento da Justiça do Trabalho continua correndo remotamente. Em razão da pandemia, o atendimento, né, da Vara do Trabalho, ele passou a ser feito de forma virtual, assim como também a realização de audiências. Então, todo esse processo tem sido de forma virtual, através do PJE, que é o Processo Judicial Eletrônico, e nós temos até então acesso aos servidores de forma remota. Normalmente nós fazemos um agendamento, às vezes para ver se é possível nos atenderem de forma presencial, mas na maioria das vezes esse atendimento ocorre de forma remota, ou através de telefone ou através de e-mails. Com essa, o NTV News fica por aqui, mas volta amanhã às 19 horas. Obrigado pela companhia, tenham todos uma excelente noite. A gente se encontra amanhã às 11h30 da manhã no 30 Minutos e depois às 19 horas aqui no NTV News. Até amanhã.